Chegando. E aí, meu amigo? Tudo Bom, jóia? não? Saudades. Saudade. Então, quem é o Werner? Caramba, vamos lá. Quem é o Zé? É, eu trabalho com PNL há muito tempo, né? Muito tempo. Quanto tempo exatamente? É muito tempo. Eu entrei no mundo da PNL em meados de 2014, 2013, 2014, e não parei mais. E comecei a me aprofundar muito nesses temas, na mente humana, na mudança de comportamento, em processos internos. Então, se você for ver meus vídeos, provavelmente você vai ouvir muito a palavra processos, mas de processos internos. E aí eu trabalho há muito tempo com PNL e fiz muitos vídeos. Tem um canal no YouTube, se alguém não conhece, né? Põe meu nome lá, Werner Hill, tem um canal no YouTube, tem minha conta no Instagram. E aí eu comecei a atender pessoas. Comecei a atender pessoas online pelo WhatsApp e também presencialmente. E como eu atendia muito no WhatsApp, em grupos, o pessoal começou a me perguntar, caramba, como vocês fazem isso? Como você consegue atender uma pessoa escrevendo e ela diz que não tem mais síndrome do pânico? Como assim ela não tem mais síndrome do pânico com você escrevendo? Queremos saber disso. Então eu formulei um curso chamado PNL Clínica, ou Formação em PNL Clínica, e comecei a ensinar PNL Clínica pelo Brasil. E hoje eu faço isso, atendo pessoas com PNL e ensino terapeutas a usarem a PNL no consultório, que é exatamente o que eu faço hoje, né? Então, eu uso PNL no meu consultório e ensino terapeutas a usarem PNL e assim ajudo muitas pessoas, né? Meu propósito é esse, que eu consigo ajudar muitas pessoas trazendo esse conhecimento que mudou minha vida, mudou a vida de muita gente ao meu redor, muda a vida das pessoas que têm contato comigo. E então, quanto mais eu puder ajudar pessoas e disseminar esse conhecimento, melhor. Porque como a Cris estava falando agora há pouco, as pessoas reduzem a PNL. Então, PNL é um entendimento acerca do ser humano. É uma compreensão sobre os desdobramentos da estrutura interna, da experiência interna de cada um. E hoje eu estava falando sobre isso com um cliente. Como é interessante. A realidade não importa. A realidade não importa muito para as pessoas. Contanto que ela tem um fundamento interno para fazer algo ou para sentir algo, elas sentem e fazem. Mas e a realidade? Cara, a realidade vem depois e te dá com a cara contra a parede. Não tem problema. Mas você ter a crença, um modelo de mundo que te permite fazer X ou Y, é o que faz você ir, é o que faz você sentir X ou Y. E é basicamente sobre isso, provavelmente, que nós vamos conversar aqui hoje. É legal você falar isso, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou psicóloga e até no meio da psicologia a gente tem alguns preconceitos e desconhecimentos. Eu diria que quase todo preconceito é desconhecimento. E a gente não conhece muito bem o que é e tudo mais. Quando você começa a entender, né, o que é a PNL, como se estruturou, do que a gente está falando, a gente percebe que a gente está falando da mesma coisa, só que a gente a gente fica preso naquele achismo lá, ou naqueles modelos, como se aquilo ali fosse tudo, né? Eu gosto muito de fazer essas desmistificações da PNL. Assim, e além disso, além de ter essa formação e tudo mais, para quem não sabe, o Werner já me ajudou com algumas questões. Aliás, a gente já se ajudou, a gente já fez umas trocas de terapia muito boas. E assim, realmente é uma coisa muito fantástica, né? A transformação que a gente consegue fazer quando a gente utiliza uma ferramenta mais adequada, né? Assim, eu acho que não é julgar assim se é melhor ou é pior, porque eu acho que a gente entra numa discussão de gosto ou de, né, opinião pessoal. Eu não acho que seja isso. Eu acho que a gente aquilo que você precisa na hora certa, e se for para melhorar para melhor, que seja isso, né? E eu acho que a PNL trouxe isso para mim e tem trazido isso para vários, tanto terapeutas, porque o Werner falou que ele ajuda terapeutas a atenderem, como o atendimento, né? Que ele também faz. Então, para você que está aí assistindo a gente, quiser fazer terapia também, já salva aí o perfil do Werner, depois procura ele, porque ele atende no Brasil e no mundo, né? À Meus distância. atendimentos são todos online, né? Caso alguém
sinta interessado em ter algum tipo de atendimento comigo, meus atendimentos são todos online. Você que está aqui assistindo, a Cris sabe, eu funciono à base da interação. Eu prefiro 1000 vezes que você me pergunte aquilo que você quer saber e saia daqui com sua dúvida respondida, do que eu ficar falando e falando e falando e falando e falando e falando. Então, é isso. Eu prefiro que você pergunte, né, sobre... a gente colocou o tema aqui, como entender melhor as pessoas. Então, acho interessante você colocar aqui o que você quer, o que você gostaria de entender e não entende, o que você gostaria de saber da minha perspectiva, que talvez eu possa dar uma visão diferente um pouco da que você já está acostumado. Então, eu fico aqui à disposição para que você possa perguntar, para que você possa tirar sua dúvida, para que você pergunte em que a PNL pode ser útil em determinada questão, qual questão de relacionamento você quer resolver. Isso. E vamos começar com essa pergunta que a gente fez, que a gente propôs como tema, e aí a gente vai desenrolando e vai abrindo aí para outras perguntas que podem surgir. Werner, como que a gente faz para entender melhor as pessoas? Como a gente faz para entender melhor as pessoas, né? Primeiro eu gostaria de falar uma coisa sobre isso. Até hoje ninguém entendeu muito bem as pessoas. Senão, não existiriam... Cara, eu juro que eu sabia que você ia falar isso. Eu não sei, eu achei que você fosse falar, na verdade, assim, começar assim, gente, um parênteses. Achei que você fosse falar assim, bom, primeiro é saber se esse é o objetivo. A pessoa quer entender melhor as pessoas? Eu não sei como se entende as pessoas, né? O que eu acho é o seguinte, que temos diversas linhas, inclusive a própria psicologia diverge entre si das linhas que são ensinadas na faculdade. Não acho nenhum problema. Então, assim, podemos partir do seguinte pressuposto. Até hoje, a humanidade não entendeu as pessoas. Uhum. E tá você aí querendo entender as pessoas. Então, o máximo que você vai chegar é: qual mentira eu prefiro acreditar que me dá mais condições de viver bem com pessoas? Se eu parto do princípio de que ninguém entendeu de fato, se eu acredito em Freud, eu estou decidindo acreditar em Freud. Porque é só mais uma. E se alguém acredita na TCC, ou na humanista, ou Carl Rogers, na terapia centrada na pessoa, cada uma delas vai ter uma compreensão. E nenhum problema nisso. Agora, pensa comigo. Se existe uma pessoa que acredita fielmente que a TCC entendeu as pessoas, e existe uma outra que diz Lacan entendeu as pessoas. Ou seja, se existem duas pessoas que acreditam que entendimentos diferentes sobre pessoas, ambas acham que têm razão, o que eu posso crer observando nisso? Ninguém faz a menor ideia. Só decidem um lado que lhe apraz para tomar. Ou seja, talvez aquele lado que você tiver mais acesso, que mais te apetece, que mais faz você ter uma vida melhor, eu acredito que esse talvez seja um melhor ângulo sobre o entendimento do ser humano. Viver com pessoas é difícil, tem horas que eu prefiro os bichos. Teve um chefe meu que trabalhava com 1000 pessoas. Chefe meu não, ele era dono de uma empresa a qual eu contratava terceirizada. Aí uma vez ele chegou no vidro assim, olhou para todo mundo e falou: eu devia ter aberto um canil. Eu acho que ele tem um pensamento parecido com a Renata, né? Mas sim, viver com pessoas talvez não seja a coisa mais simples do mundo. Então, se não é, que tipo de fundamentos internos sobre pessoas é tão interessante de ter, que torna essa convivência tão melhor? Cara, isso eu, Werner, encontrei na PNL. Já estudei Freud, já estudei TCC, já estudei a humanista. Estudei não aprofundado 5 anos como na psicologia, porque eu não fiz a faculdade de psicologia. Mas já perpassei por todos esses conhecimentos de uma forma ou de outra. E a mentira que eu achei melhor foi a da PNL. Então, para mim, são todas falsas. Ninguém sabe como se entende de fato uma pessoa. E assim como ninguém de nós sabe como se faz melhor com alguém. O que temos é aquilo que acreditamos que seja a melhor proposta. Só que às vezes a gente sofre.
Então, se eu tenho um entendimento sobre as pessoas e eu não estou conseguindo ficar bem, provavelmente a mentira que eu estou contando sobre as pessoas não está suficientemente boa. Então, nós podemos entender outras coisas, pensar em outras coisas, pensar em outras propostas de convivência, de entendimento de pessoas. A Cleo colocou assim: estou tentando entender minha mãe, pois sempre fiz tudo para ela e não reconhece nada. Isso aqui é porque vem tanta coisa na cabeça na hora que a gente dá um negócio. Vem. Você viu que meu cérebro foi... Eu consigo ver daqui, assim, ó. O que acontece? Eu vou falar duas coisas. Quem quiser tiver disponibilidade para procurar e aprender disso, pode vir até comigo nos meus grupos, no meu grupo VIP, por exemplo, onde eu acompanho pessoas. Acontece o seguinte, tem duas coisas que assolam a humanidade no sofrimento. Uma, equivalência complexa. Quando eu digo que X significa Y. Isso é uma coisa que assola a humanidade, a meu ver. As pessoas criam essas conexões de que uma coisa representa outra coisa. Se não me deu flores, logo significa que não gosta de mim. Ou não lembrou da data do meu aniversário, significa que não se importa comigo. Então isso assola a humanidade, isso é falso. Não necessariamente um comportamento designa exatamente. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Werner, eu queria ter a sua tranquilidade e poder não ficar nervosa nunca. Aí eu pensei, de onde ela tirou essa viagem de que eu não fico nervoso nunca e que eu sou tranquilo? Ela criou uma equivalência complexa. Ela provavelmente viu alguns vídeos meus, no máximo 10, sei lá, 5 vídeos meus, e criou, como ele é assim no vídeo, significa que ele faz assim, assim, assim em casa. Significa que todas as coisas que acontecem com ele lida de uma forma muito calma e tranquila. Ou seja, ela criou uma pressuposição sobre mim, baseado em algo que ela viu. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque agora a pessoa tem uma compreensão sobre mim que nem eu mesmo tenho sobre mim. Porque ela criou uma conexão entre duas coisas que não fazem o menor sentido. Porque o vídeo dele fala sobre paciência numa discussão, então Werner é paciente em todas as discussões. Não necessariamente, mas a pessoa cria. E isso começa a ter conflitos. Conflito vem quando eu acho um negativo, né? Como ele brigou com aquela pessoa naquele momento, ele é ignorante, ele é mal educado. Brigar com alguém em um determinado contexto significa que é alguma coisa. E aí agora pode influenciar meu relacionamento com essa pessoa, concorda? Eu não vou falar com aquela pessoa ali porque ela é falsa. Não, ela é falsa? Como assim ela é falsa? Porque ela fez isso. Então, se ela fez isso, significa que é falsa. Agora, eu já não estou tomando minhas atitudes baseado no que de fato aquela pessoa é, porque eu nem sei. Mas eu estou baseando a minha resposta, o meu relacionamento, a uma equivalência complexa que eu fiz por conta de uma ou duas atitudes de alguém. Uhum. E assim nós fazemos as nossas compreensões sobre pessoas, sobre atitudes e tudo mais. Isso é muito perigoso, porque agora eu não estou mais me relacionando com os fatos. Eu estou me relacionando com uma compreensão que eu tive distorcida da realidade, baseado numa coisa que eu vi. Isso é uma coisa que assola a humanidade e leva a sofrimento. A outra coisa, para mim são as duas maiores, tá? Tem muitas outras, mas as duas maiores. Essa é uma equivalência complexa. Depois procurem, caso alguém queira ou converse comigo, sobre o que é equivalência complexa. Quando uma coisa significa obrigatoriamente outra, e você não para refletir sobre isso. Uhum. Qual que é a segunda? A segunda, que não tem jeito, parece que toda live eu levo a falar, sou levado a falar, são os operadores modais. Principalmente o operador modal de necessidade. Operador modal de necessidade. O que é um operador modal de necessidade? É quando a sua criação, ou a sua cultura, a sua família, ou as coisas que foram colocadas para você, levam você a acreditar que algo funciona de uma determinada maneira. E ponto. E eu vou chegar no caso da Cleo ali. Ou seja, existe uma forma as quais as coisas devem ser feitas. Existe uma forma. Existe uma forma que algo deve ser concluído. Existe uma forma de que algo deve ser respondido. Como se fosse na física tradicional. Ou seja, toda ação retoma uma outra ação de igual valor ou força. Existe isso na física. Do tipo, se eu dou um soco na parede, é como se a parede desse um soco na minha mão ao mesmo tempo.
Porque a mesma força que eu estou empregando na parede automaticamente é empregada contra a minha mão. Por isso que eu machuco a mão quando eu soco uma parede. Porque senão, se a força não viesse contrária, eu simplesmente derrubaria a parede, não sentiria nada. Entretanto, isso não acontece. Na física, se eu jogo uma pedra na água, a água se mexe. Por quê? Porque ela retorna. Então, se eu solto uma coisa no ar, ela cai no chão. Porque a física, existe uma causa e efeito na física. Toda ação tem uma reação de igual valor oposto. E as pessoas tendem a levar essa ideia para o mundo das relações. Para o mundo das relações. Como se isso acontecesse no mundo das relações e não acontece. O mundo das relações não tem essa causa e efeito, se isso. Que é o caso da Cleo. A Cleo colocou ali, é exatamente o que ela colocou, quer ver? Ó. Vou dizer a pressuposição que tem na questão que a Cleo levantou. Deixa eu procurar a questão. É que eu acho aqui, eu acho aqui. Eu tô aqui. Estou tentando entender minha mãe, pois sempre fiz tudo para ela e ela não reconhece nada. Você que manja, Cris, que pressuposição está aqui? Que pressuposição está aqui? Minha mãe não reconhece nada do que eu faço. O que está implícito? É como se assim, eu faço esperando que ela faça o mesmo ou faça equivalente. Exatamente. E aí você cria uma expectativa que não tem nada a ver, não tem a ver com a realidade, não é um fato real. E aí essa expectativa, óbvio, você vai se frustrar, porque você não tem essa resposta da mesma forma. Exato. Eu sei que você pediu para ser menos técnico. Tá sendo super técnico, mas tá explicando, tá bom. Mas deixa eu ir para o mais técnico. Se eu fosse chutar linguisticamente, o problema aqui é o seguinte. A Cleo tem um pressuposto de que a mãe devia reconhecer. Tá aí. E a gente não sabe o que significa reconhecer para ela. Não sei o que significa. Exatamente o que a mãe... Exatamente o que a mãe precisa fazer para mim para eu achar que é reconhecimento. Porque aí vai entrar o modelo de mundo que a gente deve entrar já no nosso assunto. Mas pegando essa frase aqui, sempre fiz tudo para ela, mas ela não reconhece nada. Para mim, isso é apenas um fato. Minha mãe não reconhece as coisas que eu faço. Tranquilo, tudo bem. Mas se eu sofro por conta disso, é porque eu tenho um operador modal de necessidade embutido, que é, minha mãe deveria me reconhecer, mas não me reconhece. Em algum momento, na nossa criação e da nossa sociedade no geral, nós somos levados a acreditar que as pessoas devem reconhecer coisas que fazemos. Devemos ser reconhecidos. Que as pessoas devem ser gratas. Quer ver uma crença que eu acho absurda, que permeia a sociedade? De que as pessoas devem se importar comigo. Quer ver uma coisa simples? Você que está me assistindo, você que está assistindo a gente agora, se você quiser sofrer, tenha a seguinte crença em mente. Os outros devem se importar comigo. Fundamento excelente para você sofrer por bastante tempo na sua vida. Ninguém deve se importar com você. Ninguém precisa se importar com você. Isso é uma crença que provavelmente foi instituída em você, talvez pela sua família, talvez pela sua religião, talvez pela sociedade. Mas ninguém é obrigado a se importar com você. Né? Não existe essa regra geral no universo. Quando você nasce, não tem uma regra universal plantada em algum lugar dizendo, a partir de agora, as pessoas se importam com você. E se não se importarem, nossa, tem algo estranho. Não. Se alguém não se importar com você, é porque não se importa. É só isso mesmo. Verdade. E tanto ela pode não se importar com você que ela não se importa. Então por que você vai ficar brigando com a realidade? Então o sofrimento vem quando a gente está brigando com a realidade, a gente está socando a realidade. Por exemplo, por que é que a minha mãe deveria reconhecer o que eu faço para ela? Não faz sentido algum. Minha mãe não é obrigada a reconhecer algo que eu faço para ela. Pior ainda, imagina se eu estiver fazendo algo para minha mãe esperando reconhecimento. Não faz sentido algum. Por quê? Porque uma ação humana não requer obrigatoriamente um reconhecimento em troca. Isso não é o padrão dos comportamentos humanos. Isso é uma coisa que pode acontecer. Minha mãe pode reconhecer o que eu faço. Minha mãe pode se importar comigo. Mas ela não é obrigada a se importar comigo. Ela não é obrigada nem a me criar. Me criou porque quis. Quantas mães não colocam a criança, sei lá, adoção no lixo? Absurdos acontecem. Mas a minha mãe não fez isso. Ela poderia, mas ela não fez. Ela acabou me criando. Então, ela não é obrigada a me criar, me dar alimentação, nada disso, mas ela fez. Ela também não é obrigada a reconhecer, mas talvez reconheça em alguns contextos. Mas ela continua não sendo obrigada. Para eu sofrer
pela minha mãe não estar me reconhecendo, eu preciso querer acreditar que ela devia me reconhecer. Porque se eu já acreditasse de início que minha mãe ou reconhece ou não, em que sofrimento que eu estaria? Nenhum. Porque ó, eu estou fazendo. Minha mãe me reconheceu. Beleza. Minha mãe não me reconheceu. Beleza. É normal. Às vezes reconhece, às vezes não. Tranquilo. Eu estou sem sofrimento. Para eu ter sofrimento, eu preciso criar um fundamento para ele. Qual que é o fundamento nesse caso aqui da Cleo? O fundamento de que minha mãe devia reconhecer o que eu faço. E ela tanto não devia que não reconheceu. Não há obrigação. Ainda tem isso que eu estou te falando. Acho que ainda tem uma expectativa de um reconhecimento de alguma forma. Que às vezes, aí aqui é bem suposição, porque a gente não sabe o caso, né? Mas do que passa assim na minha cabeça numa hora dessa às vezes para ela tá, né? E do jeito dela também, enfim. Então tem algumas nominalizações, tem algumas generalizações também no meio dessa história que para mim parece não me reconhece porque ela colocou aqui que também compara com a irmã. E para mim, assim, ó, se ela faz uma comparação entre os filhos, significa que ela reconhece os dois, de alguma forma. Então, eu não sei o que significa reconhecer aqui. Para mim, é uma coisa muito abstrata, né? Em terapia, talvez eu explorasse um pouco. Tá, e o que você esperaria? Em terapia, o processo vai ser um pouco diferente. Em terapia, eu acredito que o processo vai ser um pouco diferente. Mas só pra gente falar aqui, porque quando a gente lê um negócio desse, por que a gente começou assim a rir? Porque vem um monte de coisa na cabeça quando a gente já tem algum arcabouço de atendimento. E vem mesmo. E uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça tá, mas de alguma forma que você criou aí, de alguma regra, que deveria ser daquela forma, né? Talvez falar diretamente, eu gosto de você, reconheço que você faz tal coisa, talvez seja essa a expectativa. Talvez ela reconheça de uma outra forma que não seja aquela que ela espera que fosse, né? Que ela esperava que fosse. Pode ser. Né? E aí está o grande problema de comunicação entre os seres humanos. Sim. Eles, por algum motivo, acham que estão se entendendo quando falam. Com certeza! E isso não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Isso me lembra muito uma coisa que aconteceu no curso, Verne. No curso presencial aqui em Brasília, teve um momento que, assim, só para dar um exemplo, que foi muito engraçado, porque mostrou isso muito claramente. A gente estava falando de algum tipo, assim, acho que você estava perguntando assim, o que a gente poderia fazer nesse momento, né? Né, a gente poderia, como que a gente poderia abordar isso e tal. E a ideia, se eu não me engano, naquele momento, era quebrar a ideia do tem que. A pessoa estava presa nesse tem que. Porque ela tem que. E a gente, assim, a gente começa tentando nem falar tem que. Então, toda vez que você colocar um tem que na sua frase, já questiona, assim, tem que mesmo? Já faz esse questionamento, que já é uma mudança boa. E aí a gente estava nisso, e uma colega falou assim, nossa, gente, mas ela precisa muito de um abraço. Eu não sei se você vai lembrar disso. Você lembra disso? Ela precisa não lembro, mas você falando agora... Não é? Aí todo mundo ficou assim, hã? De onde? Porque na cabeça da pessoa, um abraço seria a expectativa que ela tinha naquela situação, de que alguém levantasse e desse um abraço. Mas não tinha nada a ver. Quer dizer, a gente cria regras muito malucas, né? Eu falo que a gente cria coisas absurdas, assim, quando a gente vai pro campo, né? Atender mesmo, é que a gente vê que tem realmente coisas muito malucas que a gente cria. E a gente não consegue se comunicar. A gente está falando A, o outro está falando Z, e no meio aqui tem D, F, G rolando, e ninguém está se entendendo. No fim das contas, eu acho que é um grande problema mesmo de comunicação. Por isso que a PNL é tão boa nisso, porque ela vai na linguística, né? Ela vai na coisa vai direto lá dentro. Vai direto lá dentro. Eu não sei que exemplo melhor eu poderia dar, mas eu poderia falar... Eu vou dar um exemplo bem simples, talvez seja bastante fácil de compreensão. Imagina que você diz assim, eu acho que seus filhos deviam te respeitar mais. E aí o outro fala assim, mas eu acho que eles me respeitam o suficiente. Ou então ele diz assim, concordo. E aí você que está falando, eles deviam te respeitar mais, tem uma concepção interna sobre o que é respeitar. Só que você acredita... deveria respeitar? E como fazer isso?
né? Qual o procedimento? Você tem um modelo interno do que significa respeito para você e de como as pessoas demonstram que respeitam. Uhum. Só que você acredita que quando você disse essa frase, a outra pessoa te entendeu. Mas ela não entendeu você no seu conceito de respeito. Ela converteu a comunicação para o que ela entende sobre respeito. Só que os seres humanos têm a capacidade absurda de acharem que de fato o outro entende da mesma maneira que eu. Porque é assim. E isso não existe. Não acontece. O outro ser humano não entende da mesma forma que eu. Ele tem outras experiências. Ele não entende da mesma forma que eu. Então, quando você disser qualquer tipo de frase, você simplesmente acredita que o outro entendeu o que você disse. Mas, na verdade, ele entendeu o que foi possível para ele entender dentro do seu próprio modelo de mundo. E por isso que existem muitas falhas de comunicação. E entendimentos, e brigas, e discussões. Porque em vez de eu entender como o outro funciona, eu estou querendo impor como eu acredito que as coisas funcionam. Que provavelmente é o que está acontecendo com a Cleo. Ela tem um parâmetro de como as coisas deviam ser. Ou seja, ela botou aqui, mas ela me compara com minha irmã. Percebe que poderia ser simplesmente um fato? Eu tenho uma irmã. Raiz. Eu poderia falar assim, minha mãe me compara com minha irmã. Isso não tem como ser bom ou ruim, é apenas um fato. Para eu achar isso ruim, eu tenho que ter um pressuposto interno de que ela não podia me comparar com a minha irmã. Isso, porque bom e ruim é sempre uma comparação. Sempre. Sim. É um julgamento que é sempre uma comparação. É bom em comparação com o quê? É ruim em comparação com o quê? Né? Então assim, ela me compara com minha irmã que não faz nada, como se a mãe dela não pudesse compará-la com a irmã que não faz nada. Mas pode, tanto pode que comparou. Ou seja, duas coisas interessantes aqui. Primeiro, é que você falou. O que é que minha mãe precisaria fazer para mim para que eu entendesse como... para que eu finalizasse o assunto. Primeira coisa. E a outra coisa é, entrando no modelo de mundo do outro, em vez de eu questionar com o meu modelo de mundo, deixa eu descobrir sobre o modelo de mundo da minha mãe. Mãe, por exemplo. Mãe, interessante você dizer isso. Eu sempre achei que a minha irmã não podia fazer muita coisa por você, por morar em outra cidade. Mas o que é que você, de fato, dá valor sobre o que ela faz? Agora eu estou descobrindo o modelo de mundo da minha mãe. Por que é que ela fala da minha irmã que não faz nada? Por que ela fala que minha irmã faz, apesar de no meu modelo de mundo, a minha irmã não fazer nada? É curiosidade, eu tenho curiosidade para saber o que o modelo de mundo da minha mãe tem para ela supor isso. Aí ela vai começar a me dizer sobre o modelo de mundo dela. É porque ela me manda mensagem todo dia. Eu estou inventando, tá? Ela me manda mensagem todo dia, ela manda aqueles videozinhos de eu te amo, ela manda músicas, ela pergunta como é que eu estou de noite, me dá boa noite, por exemplo. E eu, que estou perto, talvez não mande. Por quê? Porque no meu modelo de mundo, estar perto e fazer a comida e levar ela para onde ela precisa ir, eu acho que isso é mais valioso. Por eu achar que isso é mais valioso no meu modelo de mundo, eu acho que os outros também deviam valorizar o que eu estou fazendo. Mas não faz sentido algum. O outro só vai valorizar, o outro nunca vai valorizar o que você está fazendo. O outro vai valorizar o que ele valoriza. Se ele valoriza o mesmo que você está fazendo por coincidência, aí ele vai te valorizar. Mas ele não vai te valorizar pelo que você está fazendo, ou pelo que você acredita que deve ser valorizado. Ele vai te valorizar pelo que ele internamente já dá valor. E aí isso vai voltar para você. Então, se minha mãe dá valor a pentear o cabelo dela ao meio-dia enquanto ela almoça, e eu compro o almoço e levo ela para um forró de noite, ela vai continuar acreditando que eu não a valorizo. É simples quanto isso. E eu vou continuar brigando com ela. Você é uma ingrata, porque eu faço isso para você, faço isso para você, faço isso para você, e você não dá valor. Mas quem dá valor para isso não é ela. Quem dá valor para isso é você. E aí começaram as brigas de relacionamento, tá vendo? Já estou brigando com a minha mãe. Mas, na verdade, quem dá valor àquilo é meu modelo de mundo.
Quem quer esse tipo de valorização sou eu. Eu entendo isso como algo que deve ser valorizado. E minha mãe, não. Tanto não que não valoriza. Isso não é um valor para ela, é para mim. Isso seria bastante compreensível se nós tivéssemos a ideia de que os modelos de mundo são diferentes. O que eu valorizo não é o que o outro valoriza. O que eu gosto não é o que o outro gosta. O que eu chamo de respeito não é o que o outro chama de respeito. O que eu chamo de atenção, carinho, afeto, não é o que o outro chama de carinho, atenção e afeto. Então, toda vez que eu cobro carinho e atenção de afeto de alguém, eu vou sempre, provavelmente, cair num sofrimento, porque eu estou pedindo no meu modelo de mundo. Então, assim, como entender melhor as pessoas? Primeira coisa que eu diria, até para ajudar a Cleo, saia dos conceitos e vá para os comportamentos específicos. Vá para os comportamentos específicos. Ou seja, o que exatamente minha mãe gosta? Qual é o comportamento específico? Ou o que exatamente minha irmã faz que minha mãe aprecia? O que exatamente para mim é... Se você for pedir, por exemplo, como entender melhor as pessoas, como ter um relacionamento melhor? Eu quero que o meu marido, minha esposa, me dê mais atenção. Você vai sair fora dessa palavra atenção, porque o que é atenção para você não é para ele. E você vai descrever em comportamentos. O que é atenção para você? Ou seja, o que ele precisa fazer para eu acreditar que ele está me dando atenção? O que eu preciso fazer, o que ele precisa fazer para eu acreditar que ele está me dando carinho e afeto? O que ele ou ela precisa fazer de ações? Ação é coçar a minha cabeça. É abrir a porta para mim. Isso são ações. Me respeitar não é uma ação. Me entender não é uma ação. Me entender não é uma ação. E as pessoas falam assim, ele não me entende. Entender não é uma ação. O que ele precisa falar para você, quais as palavras precisam sair da boca dele para você assumir que ele me entende. E é isso que é importante. Aquelas perguntas até mais básicas, mas que ajudam muito, né? Que a gente faz. O que, qual, quem, quando. Você vai destrinchando isso aí aqui numa tentativa de uma autorreflexão, né? Não uma terapia, mas uma autorreflexão. Para essa live aqui, de fato, fazer alguma diferença na vida, por exemplo, da Cleo e de outras pessoas que podem aplicar esse modelo. Pega essa afirmação que você está aí, fulano não gosta de mim, ou fulano não me reconhece, fulano... E começa a questionar isso, né? O que é não gostar? O que ele faz? Quando faz? Como faz? O que eu espero que faça? O que eu quero? Tudo, são perguntas que ajudam muito a você começar a enxergar e falar assim, gente... Normalmente é assim, gente, isso aqui não faz sentido. Porque eu espero que ele adivinhe que no meu mundo, né? A gente vê muito isso, principalmente relacionamento conjugal e relacionamento de trabalho. Essas expectativas sendo criadas nesse sentido. As pessoas estão falando línguas completamente diferentes. E aí a gente, o que o Werner está explicando aqui, de mapa de mundo, o que a gente chama de surra de mapa. Né? Então você tem um mapa ali, cada um tem o seu mapa de mundo. Né? Como você enxerga o seu mundo, quais são os seus valores, o que você entende dos conceitos, o que você internalizou disso, que vem da sua experiência, dos ensinamentos, etc. E você quer que o outro entenda aquilo ali, aquele fato da realidade, da mesma forma. Essa é a grande ilusão que a gente tem nos relacionamentos. A gente quer que seja compreendido da mesma forma. A gente espera Exato. isso. Apesar de todas as provas durante toda a sua vida ser contrário. A gente espera que seja assim. Não é? Então... Eu estou lendo aqui o que a Cleo colocou. A Cleo colocou aqui. O problema é os comentários dela. Ou seja, minha mãe pode fazer comentários, contanto que concorde comigo. Contanto que concorde com o meu posicionamento, meu entendimento e meu modelo de mundo. Quando os comentários da minha mãe não batem com o que eu penso da minha irmã, de mim e dela, me fazem mal. Ou seja, a realidade precisa atender meus critérios. E isso é a base para o sofrimento humano. Os outros precisam atender meus critérios. A realidade precisa atender meus critérios. E a realidade não faz isso.
as pessoas não atendem meus critérios. E aí eu sofro. Mas a verdade não é porque eu tenho X critérios e percebo a realidade de uma maneira que alguém vai perceber igual. Nem minha mãe. Né? Cara, mas eu olho para minha irmã e claramente ela não faz nada. Ou seja, agora eu tenho uma realidade na minha cabeça. Minha mãe olha para minha irmã e acha que ela faz. É isso mesmo. E acabou o ponto final. Minha mãe olha para minha irmã, acha que ela faz. Eu olho e acho que ela não faz. Beleza. Mas eu só vou ficar satisfeita quando minha mãe olhar para minha irmã e achar a mesma coisa que quem acha sou eu. Eu posso criar mecanismos para mudar a opinião da minha mãe? Claro que posso. Claro que posso. Mas ela tem total direito de simplesmente não concordar com nada que eu acredite. Não é assim que vivemos na política? Né? Eu falo do meu posicionamento, o outro fala do dele, e o dele está certo para ele, e o meu está certo para mim. E agora eu quero que ele aceite baseado no meu ponto de vista, e ele quer que eu aceite baseado no ponto de vista dele. E aí entra uma discussão absurda. Por quê? Porque eu estou querendo subverter a realidade e fazer com que outra pessoa pense exatamente como que quem pensa sou eu. Não faz muito sentido isso. Agora, eu posso criar mecanismos infinitos para que essa pessoa seja em algum momento convencida? Posso. Tem alguma garantia de que aquela pessoa vai mudar de lado político? Zero. Nenhuma. Tem alguma garantia de que minha mãe vai ver minha irmã da mesma forma como eu vejo? Não, não tenho nenhuma garantia. Eu posso ir nesse caminho. Mudar a minha mãe e a forma como ela vê eu e minha irmã. Posso fazer isso, mas sem garantia alguma. Eu tenho trabalhado muito com casais. E muitas vezes a pessoa me procura e fala assim: eu quero que o meu cônjuge, marido ou esposa, mude. Porque tem esse comportamento assim, 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 eu quero muito que ele mude. Aí eu falo assim: bom, tranquilo, você pode querer isso. Você está afim de uma vida inteira de ações para que ele mude, sem nenhuma garantia? Então vai fundo. Porque pode ser que ele mude em um mês, pode ser que ele mude em 200 anos, e pode ser que você não esteja viva em 200 anos para perceber a mudança. Está afim de se manter no foco, de tentar mudá-lo, sem que você tenha qualquer tipo de garantia? Tô. Então nós vamos poder fazer um monte de coisas aí pelos próximos 30 anos, até que ele mude ou não mude. Agora, podemos simplesmente aceitar a realidade, que somos pessoas diferentes. Isso vai fazer você sofrer bem menos. Talvez não seja o que você quer da sua vida, mas vai fazer você sofrer menos. Se não for um objetivo da pessoa, ela tem total direito de falar: olha, não quero mais conversar com a minha mãe sobre isso. E assunto encerrado. Ah, eu não quero mais conversar sobre meu marido sobre isso, não acho que essa relação está conveniente, eu posso encerrar o relacionamento. Então temos essas duas opções. Eu posso encerrar esse momento, esse contexto da discussão ou do relacionamento, ou eu posso abrir a possibilidade de eu fazer inúmeras ações para que, quem sabe, um dia essa pessoa mude. Beleza? Beleza. Você pode entrar num curso de PNL, por exemplo. Se você souber PNL, vai ser muito mais fácil você mudar alguém. Se não, você provavelmente vai ter mais dificuldade na sua vida. E mesmo uma pessoa que atua com PNL não tem como te dar garantia 200% de que alguém que você vai influenciar vai mudar porque sim. Não há isso nas relações humanas. Então é muito mais interessante a gente se relacionar com a realidade. E fazer nossas ações para que as realidades mudem. E se você tiver muito bem isso encaixado na sua vida, você relaxa. Porque você sabe que nenhuma mudança é obrigatória. Nenhuma mudança vai acontecer por certeza. Nenhuma mudança tem garantia de que aconteça. Então, assim, eu vou agir como a realidade me é exposta, enquanto eu tento mudar a realidade. Igual a pessoa que quis construir um avião. Bom, eu vou fazer um equipamento que ignora a gravidade, embora a gravidade continue me puxando para o chão. Eu posso criar mecanismos apesar da realidade. Mas não há garantias, né? Não havia garantias de que o avião funcionaria. Acabou funcionando. Mas poderia ser que alguma coisa atmosférica simplesmente impedisse os aviões de voar. Mas isso não impediu alguém de fazer ações que criassem o avião. Então, acho que a ideia é essa. A ideia é o quanto eu estou disposto a assumir a realidade presente enquanto tento mudar o que eu quero. E acho que é legal, um conceito legal aqui é o ovo no prato. Esses né? humanos. Ovo no prato, sem dúvida. Ovo no prato. Ovo no prato sempre vai entrar aí.
porque acho que é, assim, quando você enxerga isso, quando você consegue ter essa visão de que há uma surra de mapas, de que é uma outra realidade a do outro, a sua é diferente e tudo mais, você já provoca, de certa forma, uma mudança em você. Eu acho que já acontece uma certa mudança, que é assim, tá, eu consigo sair um pouco daquela situação e olhar um pouco mais distante, né, para o que está acontecendo nesse relacionamento e aí tentar nas técnicas de PNL, né, tentar um TOTS, né, tentar várias alternativas para mudar. Sabendo e tendo a consciência de que a mudança pode acontecer, a mudança pode não acontecer, mas acho que é sempre uma questão de decisão pessoal, né? Eu quero arriscar, tentar, eu quero arriscar, tentar. Perfeitamente. E você pode, inclusive, mudar você, que eu acho até um pouco mais fácil, que sim, é o que você falou. Tá, isso que tem me trazido sofrimento. Ok, e se eu não me importar, então? Se eu conseguir enxergar isso como sendo a realidade posta. Isso talvez pare de me fazer sofrer, né? É assim que acontece. É, O seu próprio comportamento, acho que diante disso, o seu parar de sofrer, talvez até mude também. Talvez seja um TOTS da vida com sucesso, né? Enfim, acho que o fato de pensar sobre isso já traz algumas mudanças que eu acho que são importantes, assim. Podem tô trazer pensando soluções não bastante nisso. pensadas, né? Não, eu tava pensando numa situação, por Tá, mas eu, exemplo, assim, só para o pessoal não eu ficar não pensando. acho que, eu não acho que aceitar a realidade necessariamente pode traga um fim de sofrimento. Ah, não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu acho que é uma E outra, possibilidade. É uma e possibilidade. outra, às vezes, cara, tem uma parada complicada. Por exemplo, digamos uma esposa que apanha do marido. Tá. Ela pode muito bem refletir assim: é, é minha realidade. Vou entender a minha realidade, que eu Ah, apanho do marido, paciência. Não, não, não. Não, 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 não. Não é, nesse, não é assim que a gente quer falar. Certeza que também não é isso que você quis dizer. certeza, É, tá? certeza. O que nós estamos falando é o seguinte: já entendi minha É de surra de realidade. mapa, tá? Não é de surra Já que eu real, é entendi surra de minha mapa. realidade, já que eu entendi minha realidade, o que eu quero fazer? Vamos botar nesse contexto bastante esdrúxulo. Meu marido me bate. Já que ele me bate, o que eu quero fazer? Eu posso abrir uma enxurrada de ações para fazê-lo mudar, enquanto apanho. Isso vai da pessoa, ela pode fazer isso, né? Não tem nada que a impeça de fazer isso. Ou ela pode encerrar o relacionamento porque a maltrata. Ela vai tomar a decisão e a realidade está lá. É diferente de ficar encarando a realidade em sofrimento Sim, e ficar em sofrimento, sim. encarando a realidade, achando a realidade devia ser diferente. Não, a realidade não é diferente. Sinto muito. A minha mãe não se importa comigo. É isso que eu estou querendo dizer, percebe? Minha mãe não se importa comigo. Não é no caso da Cleo, mas minha mãe não se importa comigo, isso é tão ruim. Não, minha mãe não se importa comigo. Ponto final. Já que ela não se importa comigo, eu quero fazer o quê sobre isso? Eu quero mostrar para ela como ela deve se importar comigo? Ótimo. Começa a fazer ações. Não, eu quero começar a não me importar com o fato dela se importar ou não comigo? Ótimo, outras ações. Eu quero cortar o relacionamento porque eu acho que ela deve se importar comigo. 3 opções que você tem, mas você já entendeu a realidade. A realidade é, ela não se importa com você e ela não precisa se importar com você. Não existe nada no mundo que assuma que minha mãe precisa se importar comigo. Beleza? É disso que eu tô falando. A, a Renata colocou aqui, ó, além da comparação, a pior coisa é a pessoa ficar jogando as coisas na sua cara. E principalmente se forem cortantes, né? Copo, panela. Eu também não sei o quanto eu aguentaria canecas, né? Canecas, sei lá. Se a pessoa jogar uma caneca e um prato na minha cara, provavelmente eu vou ficar bastante irritado também. Agora, ela colocou assim, isso me irrita muito.
eu acho interessante isso. Isso tem um nome no metamodelo que é causa e efeito. Isso me irrita. Não tem como. Não tem como algo irritar a mim. Só tem como eu irritar a mim mesmo. Porque não tem... Percebe? Uma pessoa não entra no meu organismo e dispara os níveis de adrenalina e cortisol. Quem faz isso? Quem mexe nos meus níveis hormonais para eu dizer que estou irritado? Quem? O João, meu vizinho. Não. Ô, Rê, não é, não. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A Renata está colocando aqui com palavras. Eu vou pegar um exemplo de um atendimento que eu fiz, que era isso. A pessoa estava reclamando exatamente disso. Eu fico muito irritada. Era um atendimento em trabalho, porque eu sofro assédio e tal. Aí, quando... Tá, e o que essa pessoa faz que te deixa tão chateado, tão irritado? Blá, blá. Ah, ela fala de tal jeito comigo. Aí eu falei assim, eu vou te provar que não é ela que te irrita. Eu vou te provar que é você. Que só você é capaz de fazer isso, quer ver? Tá vendo ali? Aí eu olhei na janela e falei assim, tá vendo aquele guardador de carro lá embaixo? Tô. Se ele falar isso pra você, você vai ficar irritado? Não, eu nem conheço. Então, o seu mapa. No seu mapa. Isso te traz irritação. Você construiu isso pra você. Deixa eu falar uma coisa para todos que estão assistindo. Se você se irrita por alguma coisa, qualquer coisa, é porque no seu modelo de mundo está bem assim. Se isso acontecer, irrite-se. É isso. É isso. Seu modelo de mundo está mandando você se irritar. Não é o seu vizinho, não é o dono do não sei o quê, não é seu chefe. Ninguém pode fazer isso. É só o seu modelo de mundo que sugere para você o seguinte: ó, Werner, hora de ficar irritado. Você me ensinou isso. É hora de ficar irritado. Hora de morfar. É isso. Então, assim, alguém jogou coisas na minha cara. Aí o cérebro fala, é isso, Renata, hora de ficar irritada. Bora, vamos. Não é o outro que está fazendo isso. Sou eu que estou fazendo para me irritar. Por quê? Porque eu tenho um fundamento no meu modelo de mundo que isso deve, obrigatoriamente, aumentar os meus níveis de cortisol e adrenalina, que seja. Eu acredito nisso, eu tenho esse fundamento interno, eu tenho um direcionamento neurológico. Jogou coisas na minha cara, puf, irritação. Eu produzo isso. Não tem como essa pessoa me produzir isso. Da mesma forma, será que se jogarem coisas na cara do Gandhi, em palavras, né? Eu imagino que ela esteja falando, ficam falando coisas sobre mim. Eu imagino que o que a Renata quis dizer com jogando as coisas na minha cara, ela quis dizer o seguinte, ela fala palavras sobre mim. Então, eu não sei se alguém falasse coisas sobre o Gandhi, se ele ia se irritar muito. Não sei. Não sei. Nem eu consigo. Eu acho que vocês podem arrumar um complô aí e jogarem coisas na minha cara. E tentar ver se eu me irrito. Se alguém conseguir, acho que vai ser até interessante. Mas acho muito difícil, hoje em dia, alguém me irritar porque jogou coisas na minha cara. O máximo que vai acontecer é eu, de fato, dizer isso. Olha, realmente eu acredito que você ficar falando isso sobre mim não é a melhor proposta. E é isso. Não sei se a pessoa teria condições de fazer eu me irritar. Mas isso eu gostaria de deixar aqui. Não é. Ninguém te irrita. Você se irrita com aquilo que o outro fez, porque você tem suporte o suficiente no seu modelo de mundo para assumir que isso deveria ser motivo de irritação. O Vinícius colocou aqui assim. Você pode pensar como você gostaria de reagir, ao invés de ficar irritado. Como você gostaria de reagir quando alguém jogar alguma coisa na tua cara? Como? Que é coisas que a gente não pensa, né? A gente pensa, eu sou assim, as coisas são assim, as crenças são assim. Não, como eu quero que sejam? Não pensamos. O Vinícius colocou aqui assim, nossas crenças internas nos aprisionam sem termos noção disso. Mas as que nos libertam também são crenças internas. Então não são as crenças internas que nos aprisionam. Que o nossa live tem um tempo e ela cai, mas a gente caindo, a gente volta. As crenças, elas me limitam ou libertam. As crenças não são eminentemente limitantes. Nossas crenças internas nos aprisionam. Não,
Nossas crenças internas nos libertam. Só depende de qual crença eu tenho. Por que o Instagram imita a gente? O Instagram imita a gente. Beleza? Então, eu estava vendo você falando antes. É impressionante, né, cara? Como a gente arruma argumentos para achar que alguma coisa é complicada. Nossa, a gente é muito criativo para justificar uma crença inútil ou um sofrimento. A gente é Sabe muito qual é a pior? capaz, cara. Vou te falar uma parada legal, você que está me assistindo, ou não sei se talvez era legal esperar o pessoal voltar, mas vocês que estão me assistindo... Esquece, Werner. Eu esqueço. A Cris sabe, eu esqueço mesmo. Esqueci. Vou falar uma coisa que é o seguinte. Tem um dos argumentos que nós usamos para sustentar as nossas dificuldades. E que eu queria dizer o seguinte. Tem muitos, mas o pior argumento que você pode usar para sustentar que você não consegue algo é o seu passado. Prestem atenção na força dessa frase. O pior argumento que você pode usar para sustentar que não consegue algo é o seu passado. Não é porque faz parte do seu passado que só por conta disso tem algum tipo de valor moral maior para ti. Eu não consigo aprender inglês, já fiz 3 cursos. Ela automaticamente se refere ao passado para assumir uma dificuldade agora. Cara, eu não quero saber do seu passado, cara. Eu quero saber o seguinte, quer aprender inglês? Quero, ótimo, vamos fazer o que vamos fazer para que você aprenda inglês. Você sustentar que tem um motivo no seu passado é um péssimo argumento, cara. É um péssimo argumento. Eu sei que todo mundo gosta disso porque parece fazer sentido e você não tem muito mais do que seu passado para sustentar. Parece fazer sentido quando a gente põe a culpa no passado, mas é só um péssimo argumento. Só que como todo mundo tem um passado, as pessoas acham que o fato de ter um passado é argumento suficiente, cara. Eu sou assim porque... Eu sou assim por conta de que meu pai, um dia na minha vida, fez uma coisa X. Não é não. Você só é assim porque você... Adoro. Não é, pô. Você não é. Você é assim porque não mudou. Porque você é assim porque não fez outra coisa. A realidade é essa. Você é assim porque você aceitou que você é assim. Você internalizou. Porque você tem feito assim. Vai botar culpa... eu não consigo. Eu tenho esse argumento, Werner. Ele é o mais usado. Então, eu queria melhorar ainda essa frase. Eu queria dizer algo do tipo... Não é sólido o suficiente. Sabe? Não é sólido o suficiente. Você ter um motivo no seu passado não é motivo suficiente, cara. Não é. Porque é só fácil, sabe? As pessoas... Vou falar um negócio que vai estar no meu livro. Eu criei uma teoria. A teoria da justificação. O que é a teoria da justificação? A teoria da justificação é o seguinte. Se eu tenho um bom argumento para mim, para assumir alguma coisa, o meu cérebro gosta disso. O cérebro gosta de ter razão. Ele gosta de ter razão. Então, quando você tem um fundamento totalmente falso, tipo o seu passado, mas você acredita, o seu cérebro faz. Que beleza, eu tenho um motivo. E esse motivo é tão bonitinho. Deixa ele aqui. Eu não consigo aprender inglês. Por quê? Meu passado. Eu já tive experiências ruins. Meu pai falou que eu sou burro. É isso. Eu tenho... Meu passado é tipo um animal de estimação, sabe? Meu passado é tipo um animal é meu bode expiatório. E aí faz tanto sentido dentro da minha cabeça que eu me agarro a ele. É um pouco espinho. Eu continuo mal porque eu não aprendo inglês. Mas para eu dizer que eu aprendo inglês, sabe o que eu vou ter que fazer? Contrariar a mim mesmo. E contrariar a mim mesmo é muito difícil. Eu vou ter que largar o meu animalzinho de estimação do meu passado. Eu vou ter que falar, quer dizer que então, foda-se se meu pai me magoou na infância? Que droga, eu usei isso há tanto tempo. E aí o cérebro entra em conflito. O cérebro fala, caraca, eu meio que vou ter que largar de mão uma coisa a qual eu me apeguei há muito tempo. E esse é o processo de justificação. Ou seja, eu tenho uma justificativa para poder continuar sofrendo, que é o meu passado.
Seu passado é a melhor justificativa para você poder continuar sofrendo. Eu não consigo aprender inglês, é muito ruim, eu queria fazer um intercâmbio e não consigo. Por quê? Meu pai falou que eu sou muito burro. Quando eu tinha 5 anos. Olha que argumento fenomenal para você poder continuar sofrendo por não aprender inglês por mais 30 anos. Olha que beleza. Então, assim, esse é o processo de justificação. Quando você justifica uma mazela muito bem fundamentada em algum tipo de suporte que é tão bom, o suporte, que sustenta você continuar sofrendo. Esse é o processo de justificação. Sai da poltrona do conforto. Eu não acho. Eu fiz um vídeo no meu canal falando, não saia... Gente, é a nossa mania, não só de justificar, né, mas de generalizar. Como se tudo fosse generalizável, assim. Não, nem sempre sair do conforto é bom. Às vezes eu fiz um vídeo, depois vai lá no meu canal. Vai lá no meu canal. Isso, gente, faz isso. Faz isso. Vai no canal do Velho. Vai lá no meu canal. Não, vai lá no meu Insta e procura lá. Eu acho que é no Instagram que eu tenho. Não saia da zona de conforto. Tem um vídeo meu assim, não saia da zona de conforto. Não faz sentido nenhum. Se eu não estou conseguindo aprender inglês e eu estou mal com isso, eu não estou confortável, pô. Não estou na minha zona de conforto, eu estou na minha zona de desconforto. A crença de que meu passado tem uma justificativa muito boa para não aprender inglês apenas sustenta o meu desconforto. Então, eu me mantenho na zona de desconforto. Eu queria tanto aprender inglês, é tão ruim não saber, é tão ruim não poder fazer meu estágio, é tão ruim. É ruim, cara, eu estou desconfortável. Mas agora eu tenho uma crença muito boa, o meu passado. E agora eu tenho um sustento para me manter na zona de desconforto. Não é uma zona de conforto, porque nós queremos ir para... Você não acha que saber inglês e ter as coisas que eu gostaria não é muito mais confortável? Então não faz sentido eu estar na zona de conforto não sabendo inglês. Então as pessoas fazem essa confusão, eu não sei por quê. É porque conforto é... Werner, vou para a zona de conforto. Eu quero ficar na zona de conforto. Por que eu vou trocar esse sofá por outro? Porque é mais confortável o outro. Isso aqui não é tão confortável. Eu quero as coisas mais confortáveis. Eu quero... Se a gente está na zona de conforto, fica. Fica. Mantém. É isso que nós estamos em busca na nossa vida. Felicidade, conforto, alegria. Fica na zona de conforto. Assim, só para... Assim, que eu entendo disso, é que o que a gente está falando é que a gente criou um conceito. E aí, cada um criou o seu, mas a gente criou um conceito do que é zona de conforto. Que é uma nominalização, é um conceito abstrato de novo. Eu acho que a sensação que eu tenho com a PNL é que você começa a concluir assim, cara, o mundo é muito maluco. E a linguagem é mais maluca ainda. Sabe o que eu acho que quem inventou esse negócio de zona de conforto pensa? Sabe o que eu acho que quem inventou esse negócio de zona de conforto pensa? Eu acho que ele pensou assim, zona de conforto é aquela zona onde você está que eu não gostaria que você estivesse. Ai, sensacional. É isso. É isso. Aí criaram essa parada. Você está na zona de conforto. Eita caramba, tem que fazer alguma coisa. Mas eu tava... É ruim. Mas quer dizer, mas eu tava bem até ontem. Mas agora, essa pessoa falou que eu não estou na zona de conforto dela. Né? Que eu estou numa zona de conforto que não é legal para ela, que ela acha que isso é ruim. Eu tenho que sair daqui. Não. Se está confortável para mim, para que é que eu vou sair daqui? Você precisa fazer o seu negócio online. Não, eu estou trabalhando legal e vendo minha TV tranquilo e criando meus filhos. Obrigado. Não preciso não. Pronto, acabou. Ok. Dani, acho que uma coisa legal, a gente já está caminhando para o fim da live, mas uma coisa legal é falar um pouquinho do ovo no prato. Eu falei do ovo no prato, mas você não chegou a explicar exatamente o que seria. Dá uma explicação assim para o pessoal que está assistindo. O que seria ovo no prato, para quem não conhece? Ovo no prato é uma compreensão que eu e Matheus desenvolvemos depois de que algumas pessoas disseram para nós coisas sobre isso, de dividir a vida em 3 áreas. A área da ação, a área da influência e a área de aceitação. A ação é a menor, é a gema.
Porque concorda que o que você pode fazer agora, de onde você estiver, eu não sei. Mas é muito menos do que tudo que pode acontecer no universo? Certamente. Então, é a gema. É aquilo que você de fato pode fazer. A outra área é a área de influência. Por quê? Porque tudo que você faz, provavelmente, quer alcançar algo, né? Digamos, eu abri a torneira para colocar água. Eu quero água no meu copo. Eu tenho um objetivo. É óbvio, é muito simples. Então, eu estou influenciando para ter um copo cheio de água. Estou agindo para que o meu copo seja enchido de água. Essa influência que eu quero causar na realidade do meu copo. Mas pode ser que eu abra a torneira e a água tenha acabado. Ou seja, eu quis criar uma influência na realidade. Isso simplesmente não aconteceu. E todo o resto vai para a área de aceitação. Ou seja, tem coisas que não há o que você possa fazer. Vai para a área de aceitação. O que você pode fazer está na gema. E você também pode influenciar o comportamento de outras pessoas. Como pedir coisas, ou sugerir mudanças, fazer técnicas. Mas no fim, tudo o que acontecer da sua área de ação, 1 segundo depois, 1 milésimo depois, vai para a área de aceitação. Oi! Participação E especial. muitas vezes... Participação especial. Tá, vai lá. Muitas vezes, nós queremos atuar na aceitação. E aí também temos sofrimento. Porque muitas pessoas querem fazer com que coisas que já aconteceram há muito tempo não tivessem acontecido. Mas, na verdade, isso vai para a área de aceitação. Então, o quanto antes... Assim, vamos lá. Quando nós tivermos a máquina do tempo e pudermos voltar, não vamos precisar da área de aceitação. Ah, meu prato caiu e quebrou e meu almoço foi todo pelo chão. Ah, bobeira, deixa eu voltar aqui. Aí eu não derrubo. Ah, meu prato. Beleza. Até ter inventado a máquina do tempo, não vai ser assim. Caiu, meu amigo. Não. Estar no tempo e desfazer a queda do prato. Ou seja, a sua área de ação só vai ser de agora para frente. Ou você faz algo de agora para frente, ou você vai sofrer pelo prato que caiu e derramou tudo. Então, caiu. Caiu. Vai pro prato. Ah, minha mãe falou uma coisa dessas. Vai pro prato. Você tem como voltar no tempo e mudar o que sua mãe falou? Provavelmente não. Então, já falou. Vai pro prato. E agora? E agora? O que eu posso fazer? E aí volta para sua área de ação. Você vai sempre fazendo esse mecanismo. Já que está assim, o que eu posso fazer? E essa é uma formulazinha que eu gostaria de dar para vocês. Eu não sei pelo que vocês podem estar passando agora. Mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Algo aconteceu na vida de vocês. Pense que algo aconteceu de... Você pode se lembrar de algo que aconteceu na sua vida que não foi muito bom. Que talvez tenha mudado sua vida a partir dali. E aí você vai fazer o seguinte agora. Isso aconteceu. Ponto. Isso aconteceu. Não há nada que eu possa fazer para voltar no tempo e desfazer esse acontecimento. Isso aconteceu. Então pode ser qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida de ruim, de desagradável, que você não gostou. Isso aconteceu. Ponto. Não há nada que você possa fazer para voltar no tempo e mudar. E agora você vai fazer uma regrinha, que é a regrinha do jaquê. Você vai começar a colocar o jaquê antes de todas as coisas que aconteceram de ruim. Já que isso aconteceu, o que é que eu posso fazer? Já que isso está acontecendo, o que eu posso fazer? Que outra ação eu posso tomar? O que eu posso fazer de diferente para que isso não aconteça numa próxima? Porque nessa, esquece, nessa você não mexe mais. Já que nessa eu não mexo mais, o que eu posso fazer? Porque, ó, as pessoas pensam assim, as pessoas. Ah, eu queria tanto fazer uma apresentação, mas eu fico nervoso, tenho medo de esquecer alguma coisa. Já que eu posso esquecer alguma coisa, o que eu vou fazer? Ah, já que eu posso ficar nervoso, o que eu vou fazer? Ah, já que... Resolva, porque está no seu campo de ação daqui para frente.
Você não vai mexer no resto. Vai para frente. Já que isso aconteceu, o que eu vou fazer? Ah, eu tenho medo de esquecer uma palavra. Tá bom. Se eu esquecer uma palavra, o que eu vou fazer? Já que eu posso esquecer uma palavra, de fato eu posso. E quem fez curso comigo sabe que eu esqueço um monte. Já que eu posso esquecer uma palavra, o que eu posso fazer com relação a isso? Se eu esquecer uma palavra lá na frente de todo mundo, o que eu posso fazer? Como explicar para as pessoas a diferença entre zona de conforto e zona de conformidade? Primeiro, eu precisaria saber o que é zona de conforto e zona de conformidade. Quando você me explicar as duas, eu respondo. Mas eu vou responder no meu modelo de mundo? É porque são os dois conceitos aqui, não sei o que dizer. Eu posso inventar, deixa eu inventar. Zona de conformidade seria aquilo de que você aceita o sofrimento porque tem um modelo de justificação que sustenta você sofrer em paz. Ficou bom isso, hein? Ficou legal. Por exemplo, eu não posso me divorciar porque o Senhor Deus abomina o exército. Tá aí um excelente argumento para você poder sofrer em paz o resto da vida. Mas isso para mim é zona de conformidade, percebe? Eu tenho um sustento para poder me manter sofrendo em paz. E zona de conforto é uma zona onde você se sente muito bem. Eu fazendo live, por exemplo, é minha zona de conforto? Provavelmente. Porque eu estou bem confortável. Gosto de fazer lives? Gosto. Aí você vai falar assim, sai da sua zona de conforto, Werner. Eu vou falar, não, eu gosto de fazer lives, por isso eu vou fazer, porque é confortável para mim. Então, agora, estou fazendo lives, mas é muito ruim para mim, mas meu pai falou que a vida é assim. Isso seria a zona de conformidade. Eu tenho um sustento para poder sofrer em paz. Muito bem. Gente, estamos terminando. Senão a gente vai. Se a gente puder, a gente vai. Eu já fiz alguns cursos com o Werner. Gente, é um negócio assim que você explora, não acaba não. Mas é isso, pessoal. É isso. Gostei muito. Obrigado pelo convite, Cris. Eu fico muito grata sempre. O Werner, assim, o que, assim, eu dou uma abusada nos meus amigos, eu sei. Mas, assim, todas as coisas que eu peço de ajuda, de apoio, ele realmente é um cara muito sensacional. Gosto muito. Já falei isso para ele também várias vezes. E deixo aqui minha recomendaçãozíssima, né? Para que vocês sigam o perfil dele, conheçam mais. Quem não conhece, conheça mais o trabalho dele. Permita-se, porque realmente é sensacional. É um negócio que muda mesmo. E muda para melhor. Eu adoro a sua filosofia de se for para mudar para melhor, que seja para melhor, né? E você tá aí para isso. E realmente é uma coisa que vem, pelo menos particularmente, vem me transformando como pessoa, como profissional. Os conhecimentos realmente são muito válidos. Faz a gente dar uma repensada assim, em coisas que é isso. Você acha que o que é, né, para mim, a terapia com PNL e o conhecimento de PNL? É criação de recurso. Né? Você vai criando recurso para lidar com aquelas limitações que você criou e você vai quebrando isso e refazendo seu mapa, né? E isso é muito legal. Eu agradeço muito a todo mundo que participou. Obrigado a você que mandou pergunta, você que interagiu comigo, eu gosto muito disso. Obrigado. Eu me sinto honrado quando você deposita essa confiança para eu responder uma coisa que é sua, pessoal. Então, isso me dá muito prazer em fazer e agradeço pela confiança. Agradeço pelo seu chamado, Cris. Beleza, então. Fico feliz, agradeço e quando quiserem, é só chamar. Beleza. Obrigada a todo mundo que veio, que apareceu aqui de novo. Viu, gente? Um beijo para todo mundo e até terça-feira, próxima live. Valeu! Parabéns, Cris. Obrigadão, parabéns a você.